queridos, mais uma vez nós estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. Nós hoje estudaremos a lição 12, a visão bíblica do racionalismo. Penso e sinto e creio, logo existo. O texto básico da nossa lição vai estar em Romanos 12, verso 1 e 2. A gente vai, no primeiro momento, com Thaís, ela vai falar sobre o conceito de racionalismo. Aí Vitor vai falar com a parte de o texto 1 e 2, e eu e Patrícia, a parte de Romanos, versículo 1 e 2, vai ser com Vitor. Eu e Patrícia, nós vamos falar sobre como combater o racionalismo e terminaremos assim a nossa lição. Dando uma visão geral, os irmãos. Talvez você esteja perguntando por que está montoeira de gente aí. É porque nós estamos reunidos como família. Então eu tenho aqui Patrícia do meu lado, você já conhece. Eu, seu Lorivaldino, né, como as pessoas me conhecem, mas nem tanto. Thaís, que está aqui, e Manuel Vitor. Então nós estamos em família, reunidos aqui logo no primeiro domingo, a primeira lição do ano de 2021, e nós estamos reunidos em família. A Débora está ali atrás da câmera, e está faltando a outra filha do coração, que é a Paola, porque ela é de outra tribo, de outra igreja, então nós não trouxemos ela. E o Noah também, que está lá em cima, brincando, porque não tem como colocar ele aqui nesse momento. Então eu vou passar para a Thaís, a gente vai orar primeiro, eu vou pedir ao Vitor para estar orando, para a gente iniciar a nossa lição. Amém. Senhor, queremos entregar nessa manhã, Pai, nossas vidas, privilégio, Pai, por poder compartilhar a Tua Palavra. Que honra, Senhor, ser instrumento, que o Senhor realmente possa nos usar essa manhã, que os irmãos da igreja possam ser edificados por aquilo que vai ser falado aqui, que a Tua Palavra, Senhor, que é viva e eficaz, possa entrar nos corações que ouvem essa palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que realmente, Espírito Santo de Deus, que o Senhor seja bem-vindo aqui, a Tua presença aqui nos instruindo, nos direcionando, e que possa ser um momento especial, Pai, onde o Senhor e a Tua Palavra possam penetrar em nossos corações. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Olá, queridos. Então, vou falar um pouquinho. Vocês estão vendo agora a imagem do Telekid. O Telekid era um personagem do Castelo Rá-Tim-Bum. E ele tinha como objetivo responder todas as perguntas de outro personagem, que era o Zezinho. O Zezinho fazia várias perguntas para todas as pessoas. Por que disso, por que daquilo, por que daquilo? Aí as pessoas do voto falavam assim, por que sim, Zezinho? Aí aparecia mais o Telekid. Porque sim não é resposta. E esse conceito, esse bordão de porque sim não é resposta, traz um pouco de... Tudo pode ser explicado de forma racional, tudo tem um porquê explicado de forma racionalmente. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. O racionalismo ele se tornou muito famoso ali do século XVII com vários filósofos, René Descartes, Baruch Spinoza e outros. A definição de racionalismo é que é uma corrente filosófica que traz como argumento de que tudo pode ser explicado unicamente pela razão. E o exemplo disso que eles utilizavam, é que para eles tudo era explicado ou pela filosofia, ou pela ciência, ou pela matemática. Aí a gente tem o teólogo Charles Hodge, um teólogo pastor, que ele diz em sua teologia sistemática que o racionalismo pode surgir sobre 3 formas diferentes. Uma é a forma deísta. O deísmo, ele diz que Deus é uma primeira causa. Deus criou o universo, mas deixou reger por si só. Como se Deus não fosse um Deus pessoal, que se envolve, que tenha controle de todas as coisas, que não se envolvesse com o ser humano. Então, para eles, não existe nada sobrenatural. Eles não consideram a Bíblia como algo verdadeiro. Tem a forma de razão pura, que ele admite a possibilidade de uma revelação sobrenatural, mas que só pode ser compreendida através da razão. E também nós temos uma terceira forma, que é a forma dogmática. Ela defende muitas das verdades da revelação, mas que estão ocultas na natureza humana. E para eles só é verdade mediante uma autoridade da igreja, como por exemplo, antigamente o Papa. Só era verdade o que ele traduzia da Bíblia.
E é importante a gente deixar aqui clara a diferença entre racionalismo e racionalidade. A racionalidade é a capacidade que Deus nos deu para raciocinarmos as verdades e concluirmos corretamente os fatos da vida. Já o racionalismo, como a gente viu, é um exagero. Tudo só pode ser explicado através da razão. É como se eles tirassem as afeições também, como se pudéssemos entender as coisas também pelas afeições. Eles tiram isso. E o problema do racionalismo está nessa radicalidade, que tudo é considerado só pela razão. E desconsiderando as verdades da Bíblia. Vocês estão vendo agora uma frase que eu vou ler para vocês na minha slide. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Essa frase vai apontar pelo fato de que não é apenas pela razão que a gente pode entender as coisas, mas também pelas afeições, como por exemplo na Confissão de Fé de Westminster. Ele vai considerar que a razão é uma boa e importante fonte de compreensão das verdades bíblicas. Mas não é apenas a razão, mas sim podemos compreender e acolher as verdades espirituais por uma profunda e íntima iluminação do Espírito Santo. Então fica uma pergunta de qual forma o cristão deve agir sobre a influência do racionalismo radical? Através de uma vida guiada pelas escrituras da Bíblia, através de uma íntima relacionamento com Cristo. A gente, antes de passar para a parte de Vitor, que ele vai responder essa pergunta, a gente, o que Thaís falou aqui, e que a gente começa a observar no racionalismo, é a questão da separação entre razão e fé, entre razão e emoção. Então ele dá ênfase somente à razão, somente ao intelecto, somente à mente. E a gente vai ver que a gente estava conversando aqui em off, quando aconteceu a queda do homem, a gente foi afetado na nossa maneira de pensar, nas nossas emoções, nosso relacionamento com o nosso próximo, nosso relacionamento com a natureza, o nosso relacionamento com o nosso Deus. E a gente vai poder observar, até no texto que Vitor vai falar, que o Senhor quer restaurar esse lado da nossa razão e da nossa emoção, nosso afeto, juntar essas duas áreas que o racionalismo está deixando de lado. Ela deixa de lado essa questão de somente, como o Thaís falou, exagero de só a razão pode responder todas as coisas. Então o Vitor vai entrar no ponto 2 da nossa lição, que é o tema dele, da lição dele, o ponto dele é Romanos 12, de 1 a 2, e suas implicações. Agora é com o Manuel Vitor. Bom dia, irmãos, mais uma vez. Então, compactuando com aquilo que a Thaís falou, a gente vai falar um pouco mais sobre essa ideologia, né, de racionalismo. A gente vai focar um pouco mais nisso, sobre o que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Existe uma corrente ideológica e muitas das vezes ela vai de encontro à palavra de Deus. E pegando um gancho na pergunta que a Thaís fez, né, ela explicou muito bem sobre o racionalismo e ela termina a palavra dela falando sobre uma pergunta, e eu queria focar, pegar um gancho nessa pergunta. Na nossa lição, lá no final da primeira parte, tem uma pergunta muito interessante que fala assim: como o cristão deve agir sobre a influência do racionalismo radical? No caso, nesse foco aqui é sobre a influência do racionalismo radical, e a gente até, durante toda essa revista, já teve outros pontos de vista que foram de encontro à palavra de Deus. Então, o autor ele dá uma resposta muito interessante. Eu vou tentar aprofundar um pouco mais. Eu vou ler rapidinho o que o autor fala e a gente vai tentar aprofundar. O autor ele fala assim: olha, como o cristão deve agir sobre a influência do racionalismo radical? A resposta do autor é simples: uma visão bíblica orientada, uma cosmovisão divinamente guiada a partir da revelação escriturística, com a finalidade de levar as pessoas a perceberem a incoerência dos demais sistemas. O que acontece, uma palavra mais trazida para o dia de hoje? Essa pergunta, a resposta é simples. Eu preciso, como igreja, nós como igreja aqui, vocês como igreja,
a gente precisa ter um relacionamento com a palavra. Eu preciso me relacionar com a palavra por algumas questões. É interessante que a própria palavra ela vai se definir como lâmpada, né? Como luz. Lá no Salmo 119 fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então a primeira resposta de cara é eu me relacionar com a palavra. Eu preciso comer a palavra, eu preciso mergulhar na palavra. Eu não posso entender que a palavra de Deus é um livro onde fique na minha estante, onde eu leve somente para os cultos de quinta, terça e domingo. Eu preciso me relacionar literalmente, radicalmente com a palavra. Porque se eu não fizer isso, eu vou ser uma presa fácil. Porque se os irmãos pararem para perceber, nós somos inundados todos os dias pela mídia, TV, tudo existem ideologias, valores bombardeando a gente. Então é interessante porque a Bíblia diz que todos os homens e mulheres descritos na palavra tiveram relação com a própria palavra. A gente vê, por exemplo, em Josué, cara, vamos dizer assim, que substitui Moisés, né, o grande homem de Deus, né, que a Bíblia fala lá no Antigo Testamento. E quando Deus ele chama Josué para uma missão de substituir o Moisés, o que Deus ele fala lá em Josué 1? O Josué, esforço tem de bom ânimo, ponto. Medita na palavra dia e noite, que seja bem sucedido. Tudo que você fizer, você vai ser bem sucedido, se você tiver uma relação com a palavra. Então eu como igreja, eu, Vitor, os irmãos que estão na igreja ouvindo, eu preciso me relacionar com a palavra. A Bíblia é o nosso manual, o manual do crente. Eu preciso fazer uma pergunta para mim, e aí eu queria que os irmãos refletissem para vocês também. Qual o tempo que eu tenho dedicado à palavra? Como eu tenho me relacionado na palavra? Será que eu tenho dedicado devoção à leitura e à consagração da palavra mais do que eu deveria? É uma coisa que a gente precisa parar para pensar. Porque quando a gente vai ver na própria palavra, a gente vê, por exemplo, no Salmo 1, né, que aquela árvore que cresce, né, como a Bíblia diz, feliz o homem que medita na palavra de Deus dia e noite, ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem. Então eu preciso botar na balança aqui de uma forma bem específica. Eu preciso dedicar devoção à leitura, ao conhecimento da palavra, mais do que eu tenho dado de repente a uma TV, uma mídia, a valores externos. Não que eu precise andar de forma bitolada e não precise ver nada, não, eu preciso ver e reter o que é bom, mas eu preciso me relacionar. Eu vou bater muito nessa tecla. Eu como igreja, eu preciso me relacionar com a palavra. A gente vê, por exemplo, que Jesus, o próprio Senhor, quando a Bíblia diz lá em Mateus, na tentação do deserto, que Satanás veio tentar Jesus respondeu o diabo na própria palavra, porque ele conhecia. Então, que a gente, nessa primeira parte, a gente possa responder essa pergunta que o autor fez, como diz o Salmo 40, né? Que Deus ele nos colocou os pés sobre a rocha e direcionou os nossos passos, porque a partir do momento que eu conheço a palavra do Senhor, eu vou estar plantada na rocha. Amém? E dando continuidade aqui, uma coisa muito interessante, a gente vai ver na lição aqui, na parte 2, de Romanos 12, né? A nossa lição aborda muito Romanos 12, do 1 ao 2, a gente vai meio que destrinchar aqui. E eu queria ler com os irmãos uma parte aqui da lição que eu achei muito interessante. Na parte 2, onde fala Romanos 12, 1 e 2 e suas implicações, tem umas coisas aqui bem interessantes que fala assim, o autor fala assim: o capítulo 12 de Romanos inicia a seção prática da carta. Por que ele fala o capítulo 12 inicia uma parte prática? Porque do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo, né, inspirado pelo Senhor, ele vai falar sobre várias teorias ali bíblicas. Ele vai fazer vários paralelos, então com certeza assim, ele fala algumas coisas que a gente já ouviu. Ali no capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo ele vai falar sobre a justificação pela fé, Paulo ele vai falar sobre a luta da carne contra o espírito, ele vai falar sobre a verdadeira circuncisão. E quando chega no capítulo 12, que é o capítulo alvo que a gente vai focar aqui, durante essa conversa, Paulo ele fala uma parte bem prática, né? Ele começa a pegar a teoria que ele colocou do capítulo 1 ao capítulo 11, e no versículo 1 e 2 do capítulo 12, que a gente vai falar aqui, eu vou até mencionar, ele começa de uma forma bem prática, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresentei vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E na segunda parte, no versículo 12, ele vai falar: e não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então, pegando um gancho do início aqui desses 2 versículos, que para a gente essa manhã vai trazer muito ensinamento, ele fala assim, ó, o apóstolo Paulo, Romanos inicia a sessão, no capítulo 12, a ideia de Paulo é abordar o modo de ser e viver do crente. Eu preciso ser e viver de acordo com a palavra, né? Transformado pela graça de Deus em Cristo, a partir de que ele próprio ensinou. Didaticamente, teoria e prática, sem qualquer tensão entre elas ou sem qualquer tentativa de tornar uma mais importante que a outra. Doutrina e vida sempre coexistindo. Então, a Bíblia ela vai trazer alguns valores para nós, né? Algumas teorias para nós, biblicamente falando, que Deus vai começar a trabalhar na nossa mente. E é muito interessante que ele fala assim, ó, na análise dos 2 primeiros versos de Romanos 12, Paulo dá ênfase tanto à razão quanto à coerência das verdades em si, como também a apreensão dessas verdades pelo coração. Aqui a gente começa a pincelar um pouco que o ser humano não é só intelecto, não é só como o racionalismo radical diz, né? O que é o ser humano? É um ser biológico, físico, espiritual e sociológico. Então Deus ele quer trabalhar em todas as áreas através da palavra, em todas as áreas do ser humano, inclusive nas áreas emocionais, porque somos seres emocionais também. E Paulo vai falando assim, ó, pelo coração, que é a sede de todas as compreensões e decisões racionais e efetivas do ser humano. A gente vai ver até, a gente estava conversando ali antes de iniciar, que Jesus ele é muito poético, né? Ele como quando veio como homem aqui na Terra, ele falou de lírios dos vales, flores dos campos. Ele trabalhou uma questão muito forte na valorização das mulheres. Então Deus ele foca muito na área emocional. Tanto que a gente vê lá o primeiro mandamento, amarás o Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento. Então eu preciso entender que Deus ele quer trabalhar no ser humano no contexto macro, né? Em todas as áreas, inclusive nas emocionais. E aí a gente inicia aqui na parte A, uma coisa muito interessante. Eu vou falar um pouquinho de uma parte do versículo 2, que fala assim, ó, é muito interessante que a Bíblia, a revista, ela faz uma pergunta e ela declara o que eu não devo fazer. O que eu não devo fazer quando eu leio Romanos 8:2? Aí fala assim, o que eu não devo fazer? Eu não devo me conformar com este século. E aí eu queria definir o que é este século, quando a Bíblia fala lá em Romanos 2, né? 12:2. Não vos conformeis com este mundo, com este século. Na verdade, o que acontece? A gente vive num mundo que jaz do maligno, diz a palavra, né? E eu aprendi desde garoto que o diabo ele não vai se revelar de chifre e rabinho, porque senão a gente vai identificar certamente rápido. Ele sutilmente colocar valores, e como eu falei no início, é bombardear a gente cheio de valores e princípios mundanos, porque o mundo jaz do maligno. Existe uma corrente muito forte de valores que vai contra a palavra de Deus. Então essa luta a gente vai ter valores da sociedade, humanos, terrenos, mundanos, contra a palavra e a palavra contra esses valores. E o que é interessante é que a Bíblia diz que é como se fosse um campo de batalha, né? E em alguns momentos a gente precisa se posicionar. E o que acontece? A gente vai ver que esses valores que por trás está o diabo, né? Desse século, a gente vai ver, por exemplo, lá a Bíblia fala em 1 João 2, 15 ao 17, fala assim, ó, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Isso amar o mundo não são as pessoas não, tá, gente? A gente precisa amar as pessoas até porque Deus fala em João 3,16 que ele amou o mundo. Mas a Bíblia deixa bem clara que quando em 1 João fala não ameis o mundo nem o que no mundo há, a Bíblia está falando de um sistema, de uma corrente. E é interessante que a Bíblia é uma contracultura à cultura do mundo. A Bíblia ela vai de uma corrente oposta ao que o mundo ensina. Tanto que Paulo em Colossenses 3 ele fala que não pensar somente nas coisas que são da terra, mas nas coisas que são de cima. Então por que eu preciso ter um relacionamento com a palavra e conhecer? Porque em algum momento eu preciso me posicionar, porque a corrente bíblica é uma contracultura à cultura do mundo. É uma luta que há. Então quando a gente vai ver em 1 João que a Bíblia diz, né? Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí vai falar sobre concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. O versículo 17 de 1 João termina falando assim, ó, tudo que há no mundo vai passar.
o mundo passa, e com ele as suas consciências, com ele os seus valores, as suas ideias, os seus princípios, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então eu acho que não preciso nem perguntar, eu quero permanecer para sempre com o Senhor, e a igreja também. Então, para terminar esse tópico aqui, eu queria incentivar os irmãos a mais uma vez se perguntar como tem sido a minha relação com a palavra. Se todos os homens e mulheres da Bíblia tiveram relação com a palavra, se o próprio Senhor ele teve relação com a palavra, eu preciso colocar na balança qual tem sido a minha relação com a palavra. Se eu colocar na balança, será que a balança vai pender mais para um lado de relacionamento com a palavra? Porque é interessante que a palavra é o próprio Cristo, né? A Bíblia diz que Jesus era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E tem uma coisa interessante em Salmo 138 que fala que o próprio Deus ele se sujeita à sua própria palavra. Deus ele se sujeita à sua própria palavra. Se Deus ele se sujeita à sua própria palavra, como eu, como igreja, não vou me sujeitar? Então, eu queria que a gente refletisse sobre essa manhã, o tempo que a gente tem se relacionado com a palavra, que seja uma palavra que a gente possa despertar. E peraí, será que o que eu tenho comido é mais de uma área secular, de valores mundanos? E será que as grandes decisões que eu faço na minha vida, que vai trazer consequências boas ou ruins, será que eu tenho submetido as minhas decisões à palavra? Porque a palavra é luz, ela é lâmpada, ela é direcionamento, ela é rocha. E quando a gente continua nessa parte aqui, tem uma coisa muito interessante que ele vai falar aqui, o autor da lição, ele vai falar sobre entender e atender. E essa parte a gente estava até conversando, onde eu entro nisso, como é que vai ser, se eu falar pouco eu quero que você fale mais. O autor ele fala assim, século, pode falar pouco, pode continuar. Século, aqui é época, né? Costumes, modismos, estruturas e princípios. Essa decisão de considerar o que é e que não é adequado para o cristão habita duas esferas no nosso coração: as razões e os afetos. Precisamos entender, olha que interessante, entender a partir da compreensão das verdades da Escritura. Então, Deus, ele primeiro quer que a gente discirna como ser espiritual e entender o que a palavra de Deus diz para nós em relação à sociedade. E ele continua assim, e devemos também atender. E aí ele dá um exemplo muito interessante ali embaixo, que ele fala assim, por exemplo, imagine um cara que fuma a vida toda e sabe que fumar é errado. Ele entendeu que fumar é errado. Inclusive tem muitos médicos cardiologistas que são peritos nessa questão, mas fumam. Então ele entendeu que o fumar é errado, mas ele não atendeu a esse valor, vamos dizer assim, que ele não conseguiu. E aí o autor vai dar um exemplo muito interessante, que ele fala que imagina que esse médico com uma certa idade ele descobriu que ele tem um câncer, descobriu que tem um câncer. E aí ele entendeu, mas agora ele atendeu o chamado de não fumar, porque aquilo afetou ele. Então o autor faz um paralelo muito interessante, que ele fala que alguns irmãos e nós como igreja, a gente entende que é errado, a gente entende que a palavra direciona para isso, mas a gente vive uma vida oposta ao que a palavra de Deus diz, porque a gente não foi afetado, a gente não atendeu, vamos dizer assim, a esse toque, vamos dizer assim. Porque a mesma Bíblia que diz que o Espírito Santo ele deseja trabalhar no nosso coração, a mesma Bíblia que diz que o Espírito Santo ele quer trabalhar na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa ser afetado, é a mesma Bíblia que diz que eu como igreja, eu preciso buscar o Senhor, tem a minha parte. Então a Bíblia vai dizer, por exemplo, lá em Tiago, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. A Bíblia vai dizer que, lá em Jeremias, que se eu busco a ação de todo o meu coração, Deus vai ouvir. Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis. A Bíblia vai dizer lá em Jeremias 33, né, se eu clamo, eu vou ser ouvido. Clama a mim e responder-te-ei. Então a Bíblia, ela o tempo todo, ela me encoraja, eu como indivíduo, eu como igreja do Senhor, que eu devo buscar o Senhor. Que a minha parte é eu deixar os valores mundanos que me bombardeiam dia a dia e me voltar para a palavra, gente. A palavra de Deus. Olha que interessante, Deus está falando muito, né? Já estou terminando. Olha que interessante. João, a Bíblia vai dizer em João 4 que Jesus ele se declara, eu sou o pão da vida. O pão vivo que desceu do céu. Ele faz a comparação com o maná. E o mesmo Jesus lá na conversa com a mulher samaritana, ele vai dizer que ele tem uma água viva que se ela beber, a mulher bebesse, ela nunca mais teria sede. Então pensa comigo, se Jesus é o pão e se Jesus tem uma água viva para oferecer,
eu como igreja eu preciso ter fome e sede. Enquanto eu tiver fome e sede do Senhor, da palavra, que é o próprio Senhor, sempre Deus vai ter o banquete para mim. Sempre. Então nessa manhã a gente precisa se encorajar a nós mesmos, a nós termos fome e sede. Ser uma igreja que tem fome e sede da palavra, fome e sede do Senhor, porque o tempo está próximo. Para terminar, tem uma parte B aqui, da minha parte que eu vou falar, que o apóstolo Paulo, no versículo lá de Romanos que a gente leu, ele fala assim, ó, a primeira parte era o que não fazer, agora a parte B é o que se fazer, entendendo o versículo 1 e 2 de Romanos 12. Eu preciso apresentar o meu corpo, como diz o versículo 1, né? Paulo, ele meio que roga, né? Roga os irmãos pela compaixão de Cristo. Tipo assim, irmãos, pelo amor de rogar por favor, não é? Meio que, pelo amor de Deus, apresentei vossos corpos como sacrifício. E a gente vai aprofundar mais um pouco essa passagem, mas eu achei uma coisa muito interessante aqui na minha lição, que fala assim, ó, apresentar uma coisa em lugar da outra. A ideia dele é similar ao jovem que é convocado para o serviço militar. Então, assim como às vezes, né, os países em guerra eles acionam os jovens lá por um combate militar e o jovem tem que se apresentar, a Bíblia aqui vai trazer uma visão mais meio, vamos dizer assim, de luta, né, de guerra. Eu preciso me apresentar, né? Igual Isaías lá, Senhor, Deus fala com ele mesmo, quem enviarei? E aí Isaías fala, né, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, se apresentar, é eu me apresentar dessa forma, me apresentar para o combate. E aí, uma coisa bem interessante que ele fala assim, ó, apresentar-se aqui é positivo. O cristão que entende sua missão no mundo deve se dispor inteiramente para a batalha, não contra pessoas nem contra ideias. Ele vai falar em Efésios 6, que é uma passagem muito conhecida, né? Que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades, hostes espirituais. Inclusive, em Efésios vai falar sobre a armadura, capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, sobre algumas outras coisas ali. E aqui a gente vai focar como se o racionalismo e outras ideologias que existem na sociedade fossem armas contra nós, porque são princípios que vai totalmente contra a palavra do Senhor, que é nosso livro de regra e fé. Então, como eu falei que a Bíblia é o manual do crente, aqui ele cita Efésios 6, é como eu, vamos dizer assim, de forma militar me apresentar, em algum momento eu vou precisar me posicionar com aquilo que a Bíblia diz. E pegando um gancho aqui nessa passagem, e eu realmente agora estou terminando essa parte, eu queria citar aqui 2 Coríntios 10. É uma coisa muito interessante que Coríntios vai falar sobre essa questão de se apresentar para o Senhor. Ele vai falar assim, só um minutinho, irmãos. Ele vai falar sobre, é uma passagem muito conhecida, né? Ele vai falar assim, ó, 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 ao 6. Eu estou achando aqui, só um minutinho. 2 Coríntios 10 fala assim, ó, capítulo 10, versículo 4 ao 6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então as minhas armas são espirituais, não são carnais, e elas são fracas? Não, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Fortaleza aqui está falando de valores e princípios, tá, gente? Destruindo, olha que interessante o versículo 5, destruindo todo o conselho e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aonde está o conhecimento do Senhor? Na palavra, que é o nosso manual de regra e fé. Destruindo todos os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, a partir do momento que eu, como igreja, me relaciono com a palavra, eu estou levando a minha mente, que está caída pelo pecado em Adão, cativa à obediência de Cristo. Eu estou abrindo a minha vida, como a Bíblia diz, né? Que eu devo me encher do Espírito Santo e não dar lugar ao diabo. Eu estou abrindo a minha vida para que a mente de Cristo possa habitar na minha mente, possa ser na minha mente. E o versículo 6 fala assim, olha que interessante, estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então,
a partir do momento que eu me relaciono com a palavra, que eu como a palavra, que eu sou íntimo da palavra, eu conheço, eu estou pondo em prática uma batalha espiritual. As armas espirituais destruindo todo desentendimento mundano na minha cabeça e fazendo com que a minha mente se transforme em mente de Cristo. Amém. Amém. Antes de passar para a Patrícia, eu gostaria que a gente deixasse isso o Vitor falou, todo momento falou da palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. E eu que, assim, quando eu estava estudando a lição, que várias vezes eu coloquei entender e atender. Queridos, conhecer a palavra de Deus, a gente viu exemplos durante esse ano de alguns jornalistas que conhecem a letra, mas não traz isso para o coração, não deixa que o Espírito de Deus venha iluminá-los e trazer esse esclarecimento para ele e transformação da vida. Então, queridos, que a gente coloque isso na nossa mente, no nosso pensamento. Eu leio e deixe que o Espírito de Deus traga isso para o seu coração e aplique isso na sua vida, né? Eu lembrei da mensagem do presbítero Fernando, na época só o eleito Fernando, né? Não estava ainda sendo como ordenado ainda, consagrado ainda, mas ele falou sobre isso, sobre conhecer Cristo, conhecer não só no intelecto, mas trazer para a sua vida, para o seu interior, aquilo que Cristo deixou de ensinamento para as nossas vidas. E o que Vitor falou chegou ao ponto principal da nossa lição, que é como é que eu vou combater? Como é que eu vou combater isso? Se eu não conheço, queridos, a palavra de Deus, isso só está no meu intelecto, eu não vivo isso, eu não vou combater. É a parte que a Patrícia vai começar a falar sobre combatendo o racionalismo. Bom dia, queridos. Esse terceiro ponto, nós vamos começar aprendendo como devemos nos apresentar para a guerra. O Vitor usou até um exemplo muito bom em relação à parte militar, né? Como as pessoas são chamadas para se apresentar para a guerra. E nada mais vivemos do que uma guerra espiritual. Você não tem uma visão espiritual, você peça a Deus. Porque, na verdade, nossa vida é uma guerra espiritual. Em todo tempo. Você sai para trabalhar, você precisa clamar o sangue de Jesus sobre a sua vida, para que você vá e volte debaixo das mãos do Senhor. Essa doença e muitos outros problemas que a gente vive. A gente define isso como uma guerra. Então nós, como cristãos, temos que aprender como combater isso. E muito mais combater qualquer teoria que vem contra a palavra de Deus. Porque o que mais temos por aí são teorias. São coisas que são faladas, são ensinamentos que vão contra a palavra de Deus. E o cristão tem que estar atento a isso. Essa acho que é a maior guerra, não é a guerra humana, não é a guerra da doença, não é a guerra da falta de dinheiro. A maior guerra que a gente sofre como cristão, que isso vai desvirtuar o cristão, vai tirar ele do foco, do caminho, da presença do Senhor, são essas coisas, essas teorias, falsas doutrinas que vão tirar você do caminho, com o exemplo do racionalismo. Então, vamos ver a primeira coisa, sacrificialmente, né? A primeira coisa que nós vamos conseguir combater, fazendo um sacrifício por Cristo. Então, sempre pagando o preço. Se Deus coloca para você ensinamentos da palavra de Deus, muitas vezes você lê, analisa, mas é muito difícil. Mas você tem que fazer o sacrifício de fazer e cumprir aquilo ali. Existem N ensinamentos que você traz para a sua vida, analisa, não vou fazer. E automaticamente não faz, porque a sua vida não condiz com aquilo. A própria Bíblia fala que pelos frutos se conhece uma árvore. Então, se você olha para uma pessoa e vê uma vida totalmente torta, você vê que ela não está fazendo aquilo que a palavra de Deus diz. Não estou dizendo que nós não vamos errar. De vez em quando, sim, vamos errar, vamos tropeçar. Mas uma vida toda de erro, toda de tropeço, é uma vida toda de erro contra a palavra do Senhor. Então, esse sacrifício precisa estar em nós. Nós precisamos nos sacrificar. Nós teremos uma ligação, ou seja, um afeto no coração. Quando ela falou de afeto no coração, eu lembrei, vou até pedir a Thaís para ler para mim aqui, Filipenses, versículo 1, capítulo 1, do verso 20 ao verso 26, porque a nossa lição, você falou que o sacrificial não está só no meu intelecto. O sacrificial está mais
ligado às minhas emoções, ao meu desejo do coração de cumprir aquilo. E esse texto de Filipenses 1, de 20 a 26, vou passar aqui para a Thaís, a minha Bíblia, Filipenses 1, de 20 a 26, a gente vai ver que é algo totalmente lógico. Olha só, observa como Paulo descreve nesse versículo para os nossos irmãos da igreja em Filipe. 20. Segundo a minha extensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas, se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para vosso desenvolvimento e alegria na fé, para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo entre vós. A gente pode observar no verso 24, que ele fala, todavia, por vossa causa, ele vem falando que sinto-me, porém, impressionado em ambos os lados, tendo desejo de partir, o verso 23, estar em Cristo, pois isso é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós. Então você vê, está mais de um lado da emoção do coração dele, de falar para aqueles nossos irmãos, do que partir para o Senhor, sem ser no intelecto e na emoção. Então, o sacrificial está mais ligado à emoção, às nossas afeições, do que mesmo o nosso intelecto. E dentro ainda desse ponto sacrificialmente, nós vamos ver primeiro com vitalidade, ou seja, todo o nosso ser tem que estar ligado ao Senhor, tem que estar dedicado ao Senhor. E ao contrário do racionalismo, né, que a Thaís explicou muito bem aqui na introdução, é só razão. E nós não vivemos só razão, nós temos sim a razão, mas temos o coração, né, temos as emoções, ou seja, todo o nosso ser precisa estar ligado, precisa estar submisso ao senhorio de Cristo. Aí ele vai dizer, o autor vai dizer, agimos aqui com emoção, com intenção, com objetivos, consciente da nossa limitação e dos nossos problemas. Então, é todo o nosso ser, né? Não é uma divisão, eu vou viver para Cristo só aqui. Não, nós vamos viver para Cristo em todo o nosso ser. A adoração do cristão não é somente mental, mas com emoção e corporal. Então, quando nós vivemos para Cristo, é a nossa mente, é o nosso coração, é o nosso corpo, tudo dedicado à adoração, todo o nosso ser. E nos inclinamos, por exemplo, né, muitas pessoas fazem isso, com os joelhos que respondem aos nossos afetos íntimos, mas não só com a mente. Então muitas pessoas se prostram realmente. Existe até igrejas que têm costume de dizer, vamos nos colocar de joelhos para orar, para adorar a Deus. É costume, mas muitas vezes você faz isso na sua casa. Você tem essa liberdade, não estou dizendo só no templo, né? Mas você faz isso na sua casa, você se ajoelha, você fala com Deus, você se prostra, você faz o seu clamor. Então é todo o seu ser, o seu corpo todo, tudo aquilo que você é, você precisa dedicar ao Senhor. Então esse primeiro nós vimos com vitalidade. Agora vamos ver com santidade. Vivemos em um mundo, mas não precisamos nos envolver com ele. Nós vivemos nesse mundo, trabalhamos, estudamos, compartilhamos com pessoas, mas não precisamos nos envolver com as coisas do mundo. Deus não se agrada que seus filhos se misturem. Então você tem que ter a sua convicção. Quando as pessoas perguntarem para você a sua fé, perguntarem para você por que você é um cristão, você tem que estar na ponta da língua para responder. E a sua vida precisa mostrar isso. Ou seja, você vai mostrar que você está no mundo, mas você não se mistura com ele. Ah, por que você não faz isso? Você vai explicar por que você não faz isso. Eu adoro um Deus vivo, verdadeiro, e não compete a mim. Esse ambiente não é para mim, essas coisas não são para mim. Ou seja, você não está se misturando. Está no mundo, mas não pertence a ele. Por isso que o autor colocou até um detalhe aqui interessante, que Deus não se agrada
que seus filhos se misturem. Ele não se agrada disso. Porque ele nos fez para ser santo. A própria palavra vai dizer, ser santo porque eu sou santo. Essa santidade tem que ser buscada todos os dias de nossas vidas. E santidade que nada mais é do que a distinção, a separação para uma nova mentalidade. Isso está no nosso versículo base, de Romanos 12, 1 e 2, que você só experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando você muda sua mente. Então, mudança de mente é o quê? Vamos voltar lá no que o Vitor diz. É conhecer a palavra, é ler a palavra, se dedicar à palavra. Aí você vai ter mudança de mente. Você não tem mudança de mente indo à igreja todas as programações. Você não tem mudança de mente sendo uma vida de ativismo, fazendo tudo na igreja. Eu vou fazer tudo, eu quero fazer tudo, quero me envolver com... Nada disso traz mudança de mente. A única coisa que traz mudança de mente é envolvimento com a palavra de Deus. É Senhor falando com você, você entendendo, recebendo e agindo em cima daquilo. Então a santidade é isso. É você ser separado para as coisas somente do Senhor. É entender com a mente, com o coração. Nós fomos chamados para um ministério distinto, o da reconciliação. Que antes éramos perdidos, separados da glória de Deus, como diz a palavra, Romanos 3, 23, porque todos os pecados nós fomos separados. E aí você entende que você precisa se reconciliar com Cristo. E é esse detalhe aqui que o autor fala, é um ministério distinto da reconciliação. Então nós fomos reconciliados com Cristo. E se você foi reconciliado com Cristo, você vai entender que você precisa fazer a vontade do Senhor. E vai dizer mais um pouquinho sobre a questão do mundo ser inimigo de Deus. Não é o que devemos, nós é que devemos reestruturar, transformar, converter as estruturas e princípios da época ao padrão de Cristo. Romanos 12, 1 e 2. Porque se você transforma a sua mente, você vai conseguir, até no evangelismo, mostrar quem é Jesus. E aí a pessoa também vai receber a transformação de vida. Então, cabe a nós cristãos, nós temos esse compromisso, esse papel de reestruturar, de transformar, de converter. Nós que temos esse papel, porque o mundo não está nem aí, eles estão satisfeitos com o que eles estão vivendo, só que eles não experimentaram ainda as coisas do Senhor, as maravilhas de estar na presença do Senhor. Agora eu vou passar para o Lori, e ele vai tratar mais um pouquinho desse assunto. A gente vai, Patrícia deu aqui o início, o pontapé inicial sobre como combater, né, o racionalismo. Aí o ponto A dela foi sacrificialmente, e o ponto B é mente e coração. A gente vai voltar ao texto de Romanos 12, 1 e 2. Eu vou ler, tem uma memória tão boa como a de Vitor, que recitou o texto de cor, deveria ter, mas não consegui gravar. Talvez quando a gente começa a ler, você vai lembrando as palavras seguintes, mas para recitar fica difícil. Mas eu vou ler aqui na Bíblia, Romanos 12, verso 1 e 2, que diz assim: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No verso 2, e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que a gente vai falar no nosso primeiro ponto que está no versículo 2, que é transformados pela renovação da vossa mente. A gente vai voltar àquela situação de entender e atender, né? Entender aquilo que a palavra de Deus diz, entender essa conversão da nossa mente, deixar com que o Senhor trabalhe. Ele já falou Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E esse ouvir, uma das coisas que a gente tem feito é lido a Bíblia em voz alta. Eu quero ouvir a minha voz, eu quero entender e consigo começar a entender melhor, e a gente deixar que o Senhor trabalhe no nosso coração. Não fica só no meu intelecto, no meu conhecimento. Somente eu recito todas as coisas, consigo recitar todas as coisas, mas qual a influência desse meu recitar traz para o meu coração?
devemos converter as nossas ideias, devemos modificar a nossa mentalidade ao padrão de quem? Da Escritura, da Palavra de Deus. O nosso intuito é a gente transformar o nosso intelecto, o Senhor transformar, deixar que o Senhor transforme a nossa mente, mas de acordo com a Palavra de Deus. A gente em uma das nossas viagens, eu e Vitor, a gente passou por uma situação desagradável. Eu quando chego nos hotéis, enquanto ele estava pensando no trabalho, eu ficava mexendo na televisão, procurando algum canal para assistir, para não atrapalhar ele. E nesse dia eu botei da Globo News. E o debate era sobre ideologia de gênero e se os pastores poderiam ou não falar aquilo que a Palavra de Deus diz, ensinar aquilo que a Palavra diz. Teve um repórter que a gente pegou um pouco de ranço com ele, mas a gente vai colocando diante de Deus e Deus vai modificando isso na nossa vida. Que ele colocou como se nós cristãos fosse seres não pensantes. Que o pastor ia falar sobre os versos os textos sobre o homossexualismo, que nós nos tornaríamos seres homofóbicos, violentos, que iríamos matar, que iríamos atacar as pessoas que são diferentes, as pessoas que pensassem diferente. E a gente ficou revoltado. Na mesma hora a gente passou, eu tirei de canal. Ele estava lá fazendo, e a gente começou a pensar sobre isso. Nós somos seres, pensamos, porque o Senhor transformou a nossa mente. Nós, principalmente, ele falou sobre o mandamento, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente também entende do texto como amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Mesmo que nós não venhamos a concordar, mas nós amamos aquela vida. Nós amamos, nós queremos o bem dela, que elas encontrem a Cristo, que sejam transformados por Cristo. E a gente ficou debatendo sobre isso. Eles pensam que nós somos robôs, que somos seres que você fala, vai para a direita, vai para a direita. Nós temos a nossa razão, nós pensamos, nós entendemos aquilo que a Palavra de Deus diz sobre aquilo que nós devemos entender, sobre o amor, sobre a nossa fé. A gente vai voltar ao assunto que razão e fé, razão e emoção. O Senhor quer transformar isso em nossas vidas. Ele quer gerar isso em nosso coração. E o autor da lição, lá no finalzinho, ele fala assim, não apenas em declaração de lábios. O que ele está dizendo isso? A mudança de mente não é mudança só de credo. Fulano era apostólico romano, agora ele é cristão. Ele mudou só de credo, ele mudou só de local que ele ia. Não, é mudança da nossa mente, é mudança daquilo que nós entendemos sobre o nosso próximo, sobre o nosso Deus, sobre o nosso Senhor. Então ele fala assim, não é apenas declaração de lábios racionais, mas a mudança de coração, de mente e de afeto. São duas mudanças que, advento do pecado, foram bombardeados. A gente estava comentando sobre que muitas vezes as nossas emoções, tanto Gálatas vai falar sobre o fruto do Espírito e a obra da carne, porque as nossas emoções muitas vezes elas estão afetadas. Aí então a gente faz a obra da carne, mas o Senhor quer, através do fruto do Espírito, transformar as nossas vidas, através do fruto do Espírito, trabalhar no nosso ser. Continuando na lição, eu falo assim, a transformação da mente não é uma adesão ao racionalismo, não é uma conversão ao dogmatismo, ou a resoluções sempre derivadas de deducionismo lógico, mas a convicção interior que o Espírito Santo agiu sobrenaturalmente na nossa racionalidade e nos nossos afetos, de modo que pensamos e sentimos orientados pelo poder do discernimento do Espírito. Voltando ao nosso exemplo lá, quem age no nosso pensamento e nós sentimos é o Espírito de Deus. Nós não somos teleguiados, não somos direcionados por uma fala, nós pensamos. Por mais que algumas pessoas no nosso meio, no nosso povo, não falando só da Igreja Congregacional de Vila Paraíso, mas do povo de Deus, muitas vezes não queremos pensar,
Não queremos usar o nosso pensamento, mas temos que pedir a Deus, ao Espírito de Deus, que trabalhe isso, não somente no meu coração, mas também na minha mente. Depois disso tudo, dessa transformação, o próprio texto fala, renovação da vossa mente. Qual é o objetivo disso? Qual é a finalidade disso? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depois disso tudo, dessa transformação, a gente vem experimentar. No finalzinho da nossa, desse item 2, fala assim, precisamos ir às Escrituras sempre com a mente e o coração para sermos transformados integralmente, a fim de experimentarmos a vontade de Deus. Eu vou até voltar e vou ler ele de novo. Precisamos ir às Escrituras. É toda a parte que o Vitor falou. A gente voltar, se voltemos à palavra de Deus. A gente se voltar às Escrituras com a mente e com o coração, para sermos transformados integralmente, a fim de experimentarmos a vontade de Deus. Então, queridos, essa foi a nossa lição de hoje sobre racionalismo. Quantas vezes pensamos em tantas coisas, trazemos para a razão, bem, não é bem assim, trazemos questões, dúvidas. Queridos, volte para a palavra, é ela que vai me dar a resposta. Também teve nas nossas viagens, a gente viajava a trabalho, mas também viajava e no nosso caminho, principalmente na volta, que o Vitor já estava longe do trabalho e voltava para conversar comigo, e aí ele falava assim, que muitas vezes, muitas coisas que nós estamos passando hoje, se ele vai lembrar, é porque muitas vezes nós não buscamos a orientação de Deus através da palavra. Muitas vezes a nossa vida capenga de ser, é porque a gente se acha tão crescido que a gente esquece de buscar qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Em algum momento a gente larga a palavra e aí percebe, nossa, eu não fiz de acordo com a palavra. É verdade. Muitas vezes a gente se distancia daquilo que o Senhor tem nos orientado. Mas para isso ela tem que estar impregnada na nossa mente, não só no intelecto na nossa mente de guardar tudo, mas que ela possa estar guardando e dando fruto no nosso coração. Alguém quer falar mais alguma coisa, complementar? Que aí eu vou entrar na conclusão. O que tu quer? Não, só para pegar o gancho que você falou, também, pai, quer falar antes? Não, vai você. Pegar um gancho do que você falou, Lurico. Agora está iniciando um novo ano, depois do ano desafiador de 2020. Eu acho que é uma ótima oportunidade para nós não esquecermos o que passou. O passado a gente tem que aprender com ele, não viver nele, mas se posicionar. Há momentos que a gente precisa se posicionar. Então eu vou me posicionar, eu como Vitor, em 2020. Será que em 2021 eu posso ser mais íntimo da palavra? Já respondi sim, eu posso ser muito mais. E no que Lori falou, eu lembrei de uma questão, os próprios apóstolos, né, os discípulos, o próprio Estevão, que não era um dos 12 lá, a gente vê lá na história da igreja de Atos, que a partir do momento que o que eles eram, o que eles foram, após se relacionar durante alguns anos com o Senhor, que o próprio Jesus é a palavra para nós, e o que hoje nós somos, o que nós podemos ser. Aqui, nesse finalzinho aqui, a revista vai citar Mateus 5, 13 e 14, né? Vós sois sal da terra e vós sois luz do mundo. Todo mundo conhece esses versos. É interessante que Deus está sempre querendo colocar a gente num patamar alto em relação com Ele. Ele não compara a gente com você é uma pedra de cimento e você não. Ele compara com luz e sal. E uma experiência bem pessoal, eu não sei se existe algum brasileiro igual eu, conhecer o bacalhau com a cabeça sem sal. A gente está vivendo lá, eu tive a oportunidade de conhecer, porque eu morei 4 anos na Noruega e conheci lá o país do bacalhau, do salmão, do camarão, e eu comi bacalhau sem sal. E a gente sabe disso, mas é sempre bom relembrar o que o sal faz. O sal, ele dá sabor. Então, eu como igreja, eu preciso dar sabor ao mundo com os valores bíblicos. E tem uma coisa interessante, por que o bacalhau ele precisa ser encharcado de sal para chegar nos outros países? Senão ele vai se corromper, estragar. Então, o sal, nós como igreja, a gente serve para nos proteger da corrupção mundana e de repente levar cura a pessoas que estão corrompidas. O sal ele vai ter esse poder de
o bacalhau ele sai de lá e chega aqui, não estraga por causa do sal. Dentre vários fatores que o sal tem, ele tem esses fatores de dar sabor e de não se corromper, de proteger da corrupção mundana. E que a gente pode tirar essa lição para hoje também, desse ano novo. Que eu quero comentar só para a gente terminar, o finalzinho do verso 2, como experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As pessoas falam muito nisso, oram por isso, mas não analisam o verso, a primeira parte do verso. Nós temos que mudar a mente. E aí, qual é a conclusão disso? Como é que você experimenta isso? E isso está na própria lição. É você usar o perdão, trabalhar em cima do perdão, perdoando e sendo perdoado, indo com as pessoas e com Deus, e sendo obediente. Aí o último exemplo que eu quero deixar é o próprio Jonas, que também está aí na sua revista, você que tem. Quando ele desobedeceu a Deus e não foi para Nínive, o que aconteceu? O que lhe custou? Ficar um bom período dentro da barriga do grande peixe. E também ele não usou de sinceridade, ele foi insincero quanto à conversão dos ninivitas, porque Deus falou que ele ia pregar, porque automaticamente você prega para alguém, o Espírito Santo atua e a pessoa se converte. É a obra do Espírito Santo. Ele não foi sincero, ele foi insincero. E custou o quê? Para ele um momento muito sério de depressão. Então vamos pensar o seguinte: nós precisamos ser envolvidos com a palavra, mergulhados na palavra e colocar em prática, no perdão, na obediência, com o trato com as pessoas, nossa comunhão com Deus, colocar em prática. Porque nós, muitas vezes, como o Vitor falou, a gente precisa da palavra, a gente lê a palavra e temos que colocar em prática. Não é só ler, eu sei que está aqui e não faz, nós estamos pecando também. Thaís, quer falar alguma coisa? Não, Thaís não quer falar. Então eu vou ler a conclusão da nossa revista e nós temos duas aplicações aqui na própria revista. A conclusão da revista fala assim: a palavra de Deus é a saída e apresenta as soluções necessárias para o modo correto de lidar com o exagero do racionalismo. Precisamos orar e pedir que Deus, por seu Espírito, transforme nossas mentes, não segundo a lógica humana ou o dogmatismo religioso, mas de acordo com a sua palavra santa, viva e eficaz. Então a gente vai ver que é a palavra de Deus. Então, retornando ao que o Vitor falou nesse início de ano, o quanto que nós vamos retornar à palavra de Deus, o quanto nós vamos estudar a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus e pedir que o Espírito Santo aplique isso no nosso coração. E como aplicação, pensa aí junto comigo, de que modo você pode ser instrumento de Deus para levar as pessoas que defendem o racionalismo a entenderem que os afetos e as sensações também fazem parte da nossa vida e nos conduzem para mais próximo de Deus. O que eu posso fazer, o que nós como cristãos podemos fazer para levar essa pessoa do racionalismo? Queridos, a gente às vezes está falando do racionalismo, está pensando fora só das portas da nossa igreja. Mas quantos dentro da nossa igreja está aplicando de maneira radical o racionalismo? Não, eu não vou fazer isso, isso aqui já é um outro lado, Deus não quer agir nas minhas emoções, nos meus afetos, nas minhas sensações, é só aqui. Querido, nós temos que deixar que Deus inunde o nosso ser. Vitor também falou sobre isso, e Patrícia também falou quando falou de você se dar por completo, deixar ser por completo, deixar o copo vir transbordar, não é só o copo pela metade não, meio cheio, meio vazio, está completo do Senhor. Então a gente tem que pensar, isso me surgiu aqui assim agora, de você ficar pensando só para fora, só olhando o do outro lá fora, mas às vezes está sendo inundado no meio de nós, e a gente tem que colocar isso como cristão, deixar que o Senhor haja no nosso intelecto e nas nossas emoções. O Senhor quer tratar as nossas emoções, trazer isso ao nosso coração. Embora o 2 fala, elabore uma lista de ações práticas que podem ser desenvolvidas por você individualmente
ou por seu grupo para combater o racionalismo vigente em nossa sociedade, olha, agora ele vai falar, e em nossa igreja. Então a gente tem que fazer uma lista. Coloca lá. Eu até essa semana, nós estamos gravando isso ainda em 2020, nós gravamos essa lição em 2020, está sendo gravado, e eu fiquei analisando sobre listas de coisas que nós fizemos em 2000 e no final de 2019 e início de 2020. Vamos fazer os nossos projetos. E Deus falou assim, ó, é o meu projeto. É o meu projeto que a partir de março vocês vão ficar dentro de casa, vão ficar aí presos e que vocês vão depender de mim. É o que nós estamos experimentando nesse ano e acredito que em 2021 que vem essa vacina, mas que a gente também vai experimentar essa dependência de Deus. O que lembrar daquilo que passou e que desse ano de 2020, 2021, a gente tire como lição para 2021. Tá? Então, qual é a lista que vamos fazer? Pergunte para o Senhor, Senhor, você quer que eu combata o racionalismo na minha vida? Eu não posso só pensar no outro, mas quantas vezes eu tenho sido usado esse racionalismo no meu viver? Então, a gente tem que pensar nisso, querido. Aplicar isso nas nossas vidas. E queremos que o Senhor tem muito mais para fazer na vida da nossa igreja e na nossa vida pessoalmente. Nós estamos aqui como família, mas cada elemento dessa família, ela tem sua experiência com o Senhor. Cada um desses aqui, cada um dos elementos da minha família, elas têm o seu contato íntimo com o Senhor. O mais estejamos próximos, mas o Senhor quer falar individualmente a cada um de nós. Muito obrigado pela oportunidade, agradecemos a Deus pela oportunidade de estar falando com vocês e também de estar trazendo esse estudo nessa manhã. Obrigado, Vitor, obrigado, Thaís, que se dispuseram a estar junto comigo e com Patrícia, a Débora também que está ali na parte técnica, e do Noah também que está lá em cima assistindo o vídeo. Ele nem veio nenhuma vez aqui, não interrompeu nenhuma vez a gente, ele está lá obediente é o que o pai dele falou. Vou pedir para a Patrícia para orar e depois nós vamos recitar o nosso moto da nossa escola dominical. Vamos orar. Senhor, nós louvamos a Ti, Pai, pela Tua palavra que foi preparada para nós. Deus, nós aproveitamos tantas coisas que foram escritas por nossos antepassados, as cartas de Paulo que foram escritas para as igrejas, Senhor, as profecias, a história do nosso povo e tudo mais que consiste a Tua palavra, nós podemos hoje aproveitar, Senhor, colocar na nossa vida, aplicar de maneira correta. Que o Senhor nos dê sabedoria em mais um ano, Senhor, para, Deus, estarmos íntimos com o Senhor. Sabemos que através da palavra é que cresceremos, através da palavra é que seremos alimentados, através da palavra é que entenderemos e podemos assim obedecer a Ti e fazer o que agrada ao Teu coração. E, Senhor, a cada dia de nossas vidas nos ensina a mudar a nossa mente. Seja qual for, Senhor, o assunto que venha contra nós, nossa mente estando blindada em Ti, não seremos contaminados, Senhor. E nós louvamos a Ti por tudo isso, porque está na Tua palavra. E assim realmente experimentaremos o que diz no verso 2 de Romanos 12. A Sua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita. E experimentaremos isso, Senhor. Toma, Deus, cada irmão e irmã que está agora assistindo e participando, Deus, desse estudo. Deus, cada luta que eles têm passado, Deus, cada dificuldade, as dificuldades muitas vezes na saúde. Temos tantos irmãos que ficaram doentes durante esse período, que enfrentaram também a doença dos seus queridos. Pai, tem misericórdia, restaura o Teu povo, restaura as nossas vidas, para que quando voltemos, Senhor, ao trabalho na Tua casa, voltemos ainda mais fortes, conscientes de que adoramos a um Deus vivo, verdadeiro e perfeito. Entregamos a Ti toda a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Salmo 119, 11. Escondi a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Salmo 119, 11. Até a próxima.